Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Estoicismo Rico. Neste vídeo, exploraremos os princípios do estoicismo na vida moderna. Mostraremos a você um caminho de reflexão e autodescoberta. Vamos explorar uma questão intrigante que talvez você tenha levantado ao longo dos anos. Quero te fazer uma pergunta. É possível ser um estoico e um cristão ao mesmo tempo? Você acha que sim ou não? Comente abaixo deste vídeo sobre isso. Exploraremos as semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. E no final deste vídeo, você irá saber a verdade e explicaremos o porquê você pode ou não ser cristão e estoico ao mesmo tempo. Fique à vontade também para deixar a sua opinião nos comentários. Desde já, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Estoicismo Rico, porque hoje você descobrirá a poderosa interseção entre o estoicismo e o cristianismo. Desde os tempos antigos até os dias atuais, o estoicismo tem sido uma filosofia de vida atemporal, oferecendo sabedoria prática para viver em paz e harmonia. Junte-se a nós do canal Estoicismo Rico enquanto mergulhamos nas profundezas dessa arte de viver, explorando como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados no seu cotidiano. Nossa análise nos levará a um profundo mergulho nas águas da sabedoria da filosofia estoica e nos ensinamentos gloriosos do cristianismo. Enquanto exploramos as áreas onde esses dois caminhos podem se entrelaçar e também onde podem divergir. Aconselho que você fique conosco até o final deste vídeo. Vamos juntos explorar essa questão com mente aberta e coração disposto a entender como podemos aplicar essas duas tradições de pensamentos em nossa busca por uma vida mais saudável e virtuosa. Vamos mergulhar na história do estoicismo, desde seus primórdios até sua influência no cristianismo. Vamos analisar como os princípios estoicos podem nos ajudar a cultivar hábitos positivos, disciplina e gratidão, transformando nossas vidas para melhor. Com citações inspiradoras de figuras como Sêneca, Paulo e até Jesus Cristo. Desde já quero deixar claro que é o óbvio que, dependendo da perspectiva religiosa, não é apropriado comparar diretamente Sêneca com Jesus Cristo. Você entenderá como o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar a motivação, aprimorar relacionamentos e encontrar significado em suas experiências diárias. Se você é novo no estoicismo ou busca aprimorar sua prática, este vídeo do canal Estoicismo Rico é um ponto de partida perfeito para você. Prepare-se para uma exploração profunda e transformadora do estoicismo, guiada pela busca da verdadeira paz interior e da realização pessoal. Você já percebeu que dois dos mais renomados filósofos da história viveram na mesma época? Com efeito, Sêneca e Jesus nasceram no ano 4 a.C. Além disso, eles conduziram vidas claramente paralelas. Apesar das diferenças em localização geográfica, cultura e posição social, ambos foram mencionados nas obras de Cornélio Tácito, e o irmão de Sêneca é brevemente mencionado na Bíblia Sagrada. Isso é surpreendente para você, não é? Por fim, tanto Sêneca quanto Jesus Cristo encontraram destinos muito iguais. Ambos foram vítimas da maldade de um imperador, e suas influências em palavras e ações vão muito além de suas mortes. A Bíblia nos relata que Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Por outro lado, Sêneca não compartilhou do mesmo destino. No entanto, por meio de seus ensinamentos e escritos, ambos permanecem tão influentes para nós até os dias de hoje, como o foram para as pessoas de sua época. O interessante nessa história é o quanto seus ensinamentos apresentam diversas semelhanças. Estudaremos isso com mais detalhes ao decorrer deste vídeo. Novamente, quero deixar claro que é o óbvio que, dependendo da perspectiva religiosa, não é apropriado comparar diretamente Sêneca com Jesus Cristo, uma vez que, de acordo com a fé cristã, Jesus era tanto humano quanto Deus encarnado. Sêneca, por sua vez, era claramente um ser humano imperfeito. No entanto, podemos afirmar que ambos deixaram um enorme legado de ensinamentos para a reflexão da vida. O estoicismo e a propagação do cristianismo podem ser analisados de diversas perspectivas. O estoicismo ensina que devemos focar nossa energia naquilo que podemos controlar, aceitando com serenidade o que está além de nosso poder influenciar. Essa atitude nos liberta da ansiedade
e nos capacita a enfrentar os desafios com calma e determinação. Os estoicos valorizam virtudes como coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. Ao cultivar essas qualidades, somos capazes de viver de acordo com nossos princípios, independentemente das circunstâncias externas. Reconhecer nossa própria mortalidade nos lembra da brevidade da vida e nos incentiva a viver com propósito e gratidão, aproveitando cada momento como se fosse o último. No cerne do cristianismo está o ensinamento do amor incondicional e da misericórdia, inspirados no exemplo de Jesus Cristo. Esses princípios nos convidam a perdoar, a amar nossos inimigos e a buscar a reconciliação em vez da retaliação. A promessa de redenção e vida eterna traz esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O cristianismo nos encoraja a encontrar significado nos sofrimentos e a confiar na graça divina para superar as adversidades. A comunidade cristã oferece apoio mútuo e solidariedade, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Através da comunhão com outros crentes, encontramos conforto e força para enfrentar os desafios da vida. Observe que a mensagem profética inicial de Jesus foi posteriormente desenvolvida pelos esforços e ensinamentos de Paulo e outros seguidores que buscaram adaptar os ensinamentos de Jesus para uma audiência maior. Paulo, que nasceu apenas há alguns anos após Jesus, era um fariseu judeu com enorme conhecimento dos ensinamentos filosóficos estoicos. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, mesma cidade de brilhantes pensadores como Crísipo e Atenodoro. Enquanto Paulo viajava pelo Mediterrâneo para espalhar a mensagem de Jesus, ele estava frequentemente envolvido em diálogos com filósofos estoicos. As únicas datas conhecidas para eventos cruciais na vida e ministério do apóstolo Paulo estão relacionadas a pessoas estoicas no final da primavera ou início do verão do ano 50 d.C. O irmão de Sêneca assumiu o governo de um ano na região de Acaia, no sul da Grécia, sob o nome adotivo de Gálio. Um desses eventos ocorreu em Atenas, onde Paulo passava seus dias debatendo com os filósofos estoicos. Esse confronto levou Paulo a ser acusado de promover divindades estrangeiras e o levou diante do tribunal de Areópago, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20. Paulo apresentou um discurso persuasivo diante do tribunal, argumentando sobre a natureza de Deus e a presença divina em nossa existência diária. Alguns até zombaram de suas palavras, mas outros, como Dionísio, membro do tribunal de Areópago, e uma mulher chamada Damares, entre outros, creram nas suas palavras. Você que é cristão, sabia desta história ou já leu muito sobre isso? Por gentileza, comente aqui abaixo deste vídeo e deixe o seu like. E você que não sabia disso, compartilhe este vídeo com seu irmão da igreja ou o seu irmão que é estoico. Por fim, nesse famoso discurso conhecido como Discurso na Colina de Marte, Paulo elogiou a religiosidade de seu público ao mesmo tempo em que os advertiu sobre sua adoração a deuses estranhos. Paulo apresentou a ideia de um único Criador divino. Essa concepção ecoa em parte a filosofia estoica sobre um Deus supremo, que está intimamente ligado à sua criação. Hoje em dia há uma placa de bronze na Colina de Marte que comemora esse discurso e contém as palavras de Paulo ao expressar ideias sobre a existência de um Criador divino e nossa relação com ele. Paulo, em parte, estava fazendo referência à sabedoria estoica. A defesa de Paulo, que colocou elementos da teologia estoica que convenceu alguns presentes, incluindo Dionísio, que se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas, e é considerado até hoje o padroeiro da cidade e do sistema judiciário padrão. Depois disso, Paulo viajou para Acaia, onde o irmão de Sêneca, Gálio, atuava como governador em 52 d.C. Em Acaia, Paulo enfrentou acusações dos judeus religiosos da época que o levaram a julgamento com base em seu ensinamento sobre divindades estrangeiras, como mencionado em Atos capítulo 18, versículos 12 e 13. Portanto, as acusações contra Paulo foram rejeitadas por Gálio. Depois disso, Paulo desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da fé cristã em todo o Império Romano, enquanto Sêneca passou de tutor de Nero a uma posição de influência em sua administração. A relação entre o estoicismo e o cristianismo pode ser vista de diversas maneiras. Por exemplo, quando Nero assumiu o trono quando tinha 16 anos, Sêneca se tornou seu conselheiro.
Sua primeira tarefa foi escrever discursos para Nero visando convencer Roma de que o imperador não era completamente insano. Infelizmente, o tempo mostrou que Nero era uma figura extremamente perturbadora e problemática. No ano 64 d.C., Roma foi atingida por um incêndio, que destruiu mais de 2/3 da cidade devido a fortes ventos. Portanto, o mesmo ano em que Nero, que era aconselhado por Sêneca, ordenou a execução do apóstolo Paulo. Fica claro que o estoicismo e o cristianismo não eram compatíveis dado esse contexto, entretanto, esses conflitos. Porém, devemos lembrar que na época os homens eram bem mais ignorantes quando se tratava de assuntos novos, sobre Deus, estudos e fé. Kevin R., professor de Novo Testamento na Universidade de Duke, afirmou: o estoicismo tem sido historicamente uma influência significativa no pensamento de teólogos e santos cristãos. O autor cristão do século II, Tertuliano, referiu-se a Sêneca como saepi noster, que significa frequentemente nosso em latim. Um século depois, Jerônimo, o tradutor da Bíblia Sagrada do hebraico e grego para o latim, e conhecido como São Jerônimo para os católicos, simplificou essa expressão para noster, ou seja, nosso, em seu livro dos Homens Ilustres. Além disso, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho para os católicos, fez referência à obra de Sêneca em seu livro Cidade de Deus. São essas as conexões entre o estoicismo e o cristianismo. São muitas as diferenças entre um estoico e um cristão, entre as crenças centrais de ambas as filosofias. Portanto, nós do canal Estoicismo Rico, como também, muitos acreditam que os ensinamentos estoicos podem enriquecer a fé cristã e a prática estoica, assim como a prática cristã, podem aprimorar a sua vida e a vida das pessoas independentemente de suas crenças religiosas. Por exemplo, Kevin Voss, um doutor em psicologia e autor do livro O Pórtico e a Cruz Antiga, disse que a sabedoria estoica para a vida cristã moderna compartilha em grande parte essa perspectiva. Ele observa que, ao pesquisar para escrever seu livro, ficou surpreso ao descobrir que os ensinamentos de Sêneca abordavam questões como casamento, família, aborto e outros assuntos de maneira igual aos outros ensinamentos. Cristão moderno, ele não procura converter os estoicos em cristãos, mas enfatiza que os ensinamentos estoicos oferecem valiosas lições para pessoas de diferentes religiões e até mesmo para aqueles que é ateu ou que não têm crenças religiosas. Joseph Dodson, um acadêmico que escreveu sobre as conexões entre Sêneca e Paulo, afirma que, embora Paulo acredite que Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, ele reconhece que os ensinamentos estoicos também têm ajudado para seu crescimento pessoal e sua fé cristã. São notáveis as semelhanças entre o estoicismo, o cristianismo, por mais únicas que fossem as circunstâncias individuais de Jesus e Sêneca. Se você chegou até aqui, comente abaixo deste vídeo as seguintes palavras: estoicismo e cristianismo, a arte de viver em paz. No mundo moderno, muitos buscam respostas para as complexidades da vida, buscando orientações que ofereçam conforto, força e resiliência diante dos desafios. Dois sistemas filosóficos e éticos que têm resistido ao teste do tempo são o estoicismo e o cristianismo. Ambos oferecem insights profundos sobre como viver uma vida plena e significativa, enfrentando adversidades com coragem e serenidade. Darei exemplos de algumas considerações. O cristianismo é uma religião baseada na crença em Deus e na fé em Jesus Cristo como o Salvador. O estoicismo, por outro lado, é uma filosofia que não se baseia em um Deus específico. Se você é um cristão, provavelmente terá uma fé em Deus e seguirá as crenças cristãs. Enquanto o estoicismo não requer acreditar em um Deus, tanto o estoicismo quanto o cristianismo enfatizam virtudes e uma ética elevada como justiça, a coragem, temperança e a sabedoria. Você pode achar que muitas das virtudes estoicas se alinham com as virtudes cristãs, o que torna a integração mais fácil e agradável. O estoicismo ensina a aceitar o destino e o que está fora de nosso controle com serenidade. O cristianismo incentiva a confiança em Deus e a aceitação de sua vontade. Portanto, as semelhanças na atitude em relação ao destino entre as duas filosofias. O cristianismo coloca uma forte ênfase na caridade e no amor ao próximo. O estoicismo não tem o mesmo foco na caridade, embora também promova a empatia e o amor ao próximo. Para muitas pessoas é extremamente possível ser cristão e incorporar princípios estoicos em suas vidas,
aproveitando as semelhanças e adaptando os ensinamentos estoicos de acordo com suas crenças religiosas e valores. No entanto, a combinação certa dependerá das suas crenças pessoais e da forma como você interpreta o mundo e pratica o cristianismo e o estoicismo. Alguns podem escolher adotar apenas os aspectos filosóficos do estoicismo que se alinham com suas crenças cristãs. Outros podem encontrar maneiras de integrar ambas as partes de maneira mais profunda. Integrar os princípios estoicos de aceitação do que não podemos controlar com a confiança na providência divina nos ajuda a encontrar equilíbrio entre a serenidade interior e a esperança em um propósito maior. As virtudes cristãs, como fé, esperança e amor, podem ser complementadas pelas virtudes estoicas, como coragem, temperança e sabedoria. Juntas, essas qualidades formam um alicerce sólido para uma vida ética e significativa. Tanto o estoicismo quanto o cristianismo enfatizam o serviço aos outros e a busca pela justiça. Ao agir de acordo com nossos valores compartilhados, podemos fazer a diferença no mundo, inspirando mudanças positivas e promovendo o bem-estar comum. Embora o estoicismo e o cristianismo tenham suas diferenças distintas, ambos oferecem valiosas lições sobre como viver uma vida autêntica e plena, mesmo diante das adversidades. Ao integrar os ensinamentos dessas duas tradições, podemos cultivar uma mentalidade resiliente e uma paz interior duradoura, encontrando significado e propósito em nosso caminho. Que possamos aprender com a sabedoria do estoicismo e do cristianismo, buscando viver de acordo com nossos valores mais elevados e compartilhando amor e compaixão com todos ao nosso redor. Então chegamos à seguinte e a mais esperada pergunta: posso mesmo ser cristão e estoico ao mesmo tempo? A resposta é sim, é possível. Ser cristão e estoico ao mesmo tempo, pois o estoicismo e o cristianismo não são incompatíveis, porém, existem algumas diferenças filosóficas e teológicas entre as duas tradições que podem exigir alguma reflexão e adaptação pessoal para integrá-las de bom agrado a quem pratica. Espero de verdade que este vídeo foi esclarecedor para você e que você evolua a cada dia e assim alcance paz, serenidade e resiliência na sua vida. Faça uma boa ação agora mesmo deixando o seu like e comente algo abaixo deste vídeo para assim ajudar o canal a crescer e o vídeo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrita do canal, já aproveita, se inscreva e ative o sininho de notificações. Obrigado por assistir até aqui.